O verdadeiro inimigo por trás do diabetes tipo 2 não é o açúcar em si, mas a resistência à insulina. É ela quem silenciosamente sabota o corpo, transformando a vida em uma batalha diária contra o cansaço, a instabilidade da glicose e o medo constante das complicações. Mas a grande verdade é que essa condição pode ser revertida. Quando isso acontece, é como se o corpo renascesse. A energia volta, o açúcar no sangue se estabiliza e a sensação de que tudo está fora de controle começa a desaparecer. O problema é que a resistência à insulina não dá sinais logo de início. Ela começa em silêncio, muito antes do diagnóstico de diabetes, corroendo a saúde de dentro para fora. O hormônio que deveria ajudar as células a usarem a glicose como energia simplesmente deixa de ser ouvido. O açúcar, então, fica preso no sangue, se acumulando lentamente, causando estragos invisíveis e silenciosos. Cansaço inexplicável, mau humor repentino e aquela sensação de corpo pesado muitas vezes não passam de um alerta ignorado. Deixar essa situação se arrastar é como carregar uma bomba relógio dentro de si. O excesso de glicose no sangue não afeta apenas o pâncreas, mas ameaça todo o organismo. O coração sofre, as artérias endurecem, aumentando o risco de infartos fatais. O fígado começa a acumular gordura em silêncio, caminhando para uma doença perigosa e traiçoeira. Os rins perdem força, deixam de filtrar o sangue como deveriam e, aos poucos, entram em colapso. Nada disso é um problema distante. Já está acontecendo agora com milhões de pessoas que acreditam estar apenas um pouco cansadas ou com o açúcar só um pouquinho alto. A boa notícia é que essa história pode ser reescrita. A resistência à insulina é reversível e existem formas comprovadas pela ciência de recuperar a sensibilidade do corpo e trazer de volta o equilíbrio perdido. Não se trata de dietas mirabolantes ou rotinas impossíveis de seguir, mas de passos simples, práticos e transformadores que qualquer pessoa pode começar ainda hoje. Entender esse processo é libertador. É perceber que o corpo não está condenado e que o futuro pode ser diferente. A resistência à insulina não é apenas um detalhe em um exame de sangue, mas o inimigo oculto por trás da epidemia de diabetes, da obesidade abdominal, da hipertensão e até da síndrome metabólica. Essa combinação perigosa de problemas que abre caminho para doenças graves. O mais assustador é que ela age às escondidas. Muitos só descobrem quando o exame revela que a glicemia de jejum já passou dos 100 mg/dl ou quando o A1C começa a subir lentamente. Esses são os primeiros sinais do pré-diabetes. Um alerta vermelho que, se ignorado, leva à exaustão das células produtoras de insulina, tornando cada vez mais difícil controlar a glicose. O corpo pede socorro muito antes de um diagnóstico oficial. E quem aprende a ouvir esses sinais consegue não apenas evitar complicações, mas também recuperar a energia, a vitalidade e a tranquilidade que pareciam perdidas. O caminho da reversão existe e começa ao reconhecer que a resistência à insulina é o verdadeiro vilão por trás dessa batalha invisível. Ainda mais perigoso do que se imagina, cada pico de insulina e glicose funciona como um golpe silencioso contra vasos sanguíneos, nervos e órgãos vitais. É uma agressão invisível que avança dia após dia, sem que a maioria perceba. Mas existe uma verdade libertadora. Esse processo pode ser revertido. O corpo tem a capacidade de se recuperar quando recebe os estímulos certos. Ajustes simples na rotina, na alimentação, no movimento, no sono e até na forma de lidar com o estresse podem reduzir drasticamente a resistência à insulina em poucas semanas. Até mesmo uma perda de apenas 5 a 10% da gordura abdominal já é suficiente para melhorar marcadores dessa condição em até 40%, devolvendo equilíbrio e esperança. Depois de entender como a resistência à insulina mina a saúde de forma sorrateira, é hora de contra-atacar. O primeiro passo é adotar um estilo alimentar capaz de transformar o funcionamento do corpo. Uma dieta pobre em carboidratos refinados e rica em fibras. Essa mudança, muitas vezes subestimada, pode alterar o destino da glicose em questão de semanas. Quando se consome açúcar ou farinhas brancas, o corpo é obrigado a liberar descargas exageradas de insulina. Com o tempo, esse esforço incessante esgota as defesas
piora a resistência e abre caminho para danos no coração, nos rins e no sistema nervoso. Já uma alimentação com menos carboidratos refinados e mais fibras age como um freio natural, desacelerando a digestão, reduzindo a pressão sobre o pâncreas e permitindo que o corpo volte a respirar em paz. Estudos clínicos comprovam que essa prática pode reduzir significativamente a A1C, o índice que mede o controle da glicose a longo prazo. Mais do que números em exames, isso significa menor risco de complicações graves e mais qualidade de vida. As fibras são as grandes heroínas dessa história. Presentes em alimentos como aveia, lentilha, feijão, brócolis e folhas verdes, elas funcionam como um escudo, evitando os picos violentos de glicose que danificam os nervos e sobrecarregam o organismo. Além disso, alimentam as bactérias benéficas do intestino, que desempenham um papel essencial no aumento da sensibilidade à insulina e na redução da inflamação silenciosa que devora a saúde por dentro. Consumir entre 25 e 35 gramas de fibras por dia pode reduzir os picos de glicose após as refeições em até 30%. É uma estratégia que protege o coração, alivia a sobrecarga dos rins e impede que os nervos sejam castigados pelo excesso de açúcar circulante. Compare 2 pratos. De um lado, arroz branco, pão e suco adoçado. Um convite ao caos glicêmico, que dispara insulina em excesso e alimenta o ciclo da resistência. Do outro, uma refeição equilibrada. Quinoa no lugar do arroz, um pão de farinha de amêndoas no lugar do tradicional e um simples copo de água com limão substituindo o suco açucarado. Essa troca muda tudo. A glicose entra no sangue devagar, o pâncreas respira aliviado e os órgãos escapam da tempestade química que os ameaça. O segredo não é abolir os carboidratos, mas escolher os certos. Vegetais, sementes, nozes e grãos integrais oferecem energia limpa, liberada aos poucos, sem os altos e baixos perigosos. Com o tempo, esses alimentos não só estabilizam a glicemia e aumentam a energia, como também reduzem os impulsos por comida em excesso, quebrando o ciclo de compulsão e cansaço que a resistência à insulina costuma provocar. Esse é apenas o primeiro passo de um caminho que pode devolver vitalidade e esperança a quem acha que perdeu o controle da própria saúde. Manter uma alimentação pobre em carboidratos refinados e rica em fibras não só ajuda a controlar a glicemia, como também fortalece o coração, reduzindo triglicerídeos e melhorando os níveis de colesterol. Os nervos ficam mais protegidos, já que os picos de açúcar diminuem, reduzindo o risco de neuropatia, enquanto os rins trabalham com menos esforço, livres da sobrecarga de filtrar constantemente o excesso de glicose. Em poucas semanas, muitas pessoas já percebem mudanças claras, mais energia, menos vontade de beliscar e uma queda gradual da glicose em jejum. Escolher carboidratos inteligentes e alimentos ricos em fibras é oferecer ao corpo a chance real de reverter a resistência à insulina e proteger os órgãos vitais. O primeiro grande passo para combater o diabetes em sua raiz. O segundo método é movimentar o corpo para aumentar a sensibilidade à insulina. Pouca gente sabe, mas os músculos são a arma mais poderosa que existe contra o excesso de açúcar no sangue. Eles funcionam como verdadeiras esponjas de glicose, sugando o açúcar da corrente sanguínea, mesmo quando os níveis de insulina estão baixos. Cada vez que nos movemos, transportadores especiais nas células musculares se ativam e puxam a glicose para dentro, ajudando a estabilizar a glicemia sem exigir tanto do pâncreas. E o tipo de exercício escolhido faz toda a diferença. As atividades aeróbicas como caminhada, bicicleta ou natação fortalecem o coração, os pulmões e os músculos, ao mesmo tempo em que ensinam o corpo a usar a glicose de forma mais eficiente. Estudos mostram que 150 minutos semanais de atividade aeróbica moderada podem aumentar a sensibilidade à insulina em até 25%, reduzindo a glicemia de jejum e os temidos picos após as refeições. Além disso, protegem o coração, diminuem triglicerídeos, reduzem o colesterol ruim e aliviam a sobrecarga dos rins, sempre castigados pelo excesso de açúcar. Mas não é só o aeróbico que importa. O treino de resistência é igualmente essencial.
O tecido muscular é o maior reservatório de glicose do corpo e quanto mais músculos, maior a capacidade de armazenar e queimar açúcar, inclusive em repouso. Exercícios como agachamentos, flexões, levantamento de peso ou até o uso de faixas elásticas ampliam a massa muscular e mantêm os níveis de glicose estáveis durante o dia inteiro. Mesmo treinos moderados, 2 vezes por semana, já conseguem reduzir os picos pós-refeição em até 20%, protegendo os nervos das lesões silenciosas provocadas pelo açúcar alto. Para iniciantes ou pessoas mais velhas, movimentos simples com o peso do próprio corpo podem gerar benefícios semelhantes sem causar sobrecarga. E para quem tem pouco tempo, existe uma arma secreta: o treino intervalado de alta intensidade, conhecido como HIIT. Ele intercala explosões curtas de esforço com períodos rápidos de recuperação, acelerando a ativação dos transportadores de glicose e aumentando a sensibilidade à insulina em tempo recorde. Apenas 2 semanas de prática já podem melhorar o controle da glicemia e reduzir a resistência à insulina, tornando-se uma estratégia perfeita para rotinas corridas. Basta, por exemplo, 30 segundos de corrida ou pedalada intensa, seguidos de 90 segundos de caminhada, repetidos por 10 a 15 minutos. Até mesmo passos simples no dia-a-dia potencializam os resultados. Um exemplo poderoso é caminhar por apenas 10 minutos logo após as refeições. Esse hábito reduz os picos de glicose e dá um alívio imediato ao pâncreas, ao coração, aos rins e aos nervos, que deixam de sofrer os efeitos de mais uma onda de açúcar circulando pelo corpo. Com isso, o movimento deixa de ser apenas um exercício físico e passa a ser um remédio natural, capaz de transformar a saúde e devolver ao corpo o controle perdido. Quando a prática regular de exercícios é combinada com treinos de resistência 3 vezes por semana e sessões ocasionais de alta intensidade, os benefícios se multiplicam, criando uma barreira poderosa contra a resistência à insulina. Até movimentos leves ao longo do dia, levantar-se, alongar-se, caminhar alguns minutos, já ajudam os músculos a absorver glicose e reduzem os picos perigosos após as refeições. Mas o impacto da atividade física vai muito além da glicemia. O exercício reduz hormônios do estresse, como o cortisol, que em excesso estimulam o fígado a liberar açúcar desnecessariamente. Fortalece o coração, protege os rins do desgaste causado pelo alto nível de glicose, melhora a função dos nervos e ainda traz clareza mental. A energia aumenta, a fadiga diminui e o sono se torna mais reparador, o que, por sua vez, potencializa ainda mais a sensibilidade à insulina, criando um ciclo virtuoso que o corpo agradece. Os músculos são, na prática, o melhor remédio disponível. Cada sessão de exercício reduz a demanda por insulina, suaviza os picos de açúcar no sangue e protege órgãos vitais. Em poucas semanas, a glicemia de jejum se estabiliza, os picos pós-refeição diminuem e o corpo começa, de forma natural, a reverter a resistência à insulina. O terceiro método é a redução do peso corporal, especialmente da gordura abdominal. Quem já lutou contra a famosa barriguinha sabe como ela parece resistir a qualquer esforço. Mas essa gordura não é apenas estética, é um alerta metabólico perigoso. O acúmulo de gordura visceral, aquela que envolve os órgãos, funciona como uma verdadeira fábrica de substâncias inflamatórias que atrapalham a ação da insulina, aumentam os picos de glicose e sobrecarregam coração, rins e sistema nervoso. Esse tipo de gordura não fica parada. Ela age ativamente, sabotando a capacidade do corpo de manter o equilíbrio. A boa notícia é que até mudanças modestas já produzem efeitos impressionantes. Perder apenas 5 a 10% do peso corporal pode melhorar de forma significativa a sensibilidade à insulina, reduzir a glicemia em jejum e diminuir os picos pós-refeição. Em termos práticos, uma pessoa com 90 quilos já vê mudanças consistentes ao perder de 4 a 9 quilos. Estudos também mostram que reduzir apenas 5 centímetros na circunferência da cintura melhora o funcionamento do fígado, dos músculos e do pâncreas no controle da glicose, provando que o progresso consistente vale mais do que dietas radicais de curto prazo. Para atacar a gordura abdominal, é preciso estratégia. Controlar as porções ajuda a evitar calorias em excesso sem comprometer os nutrientes.
Dar preferência a alimentos ricos em proteína e fibras retarda a absorção de glicose, prolonga a saciedade e reduz a sobrecarga de insulina. O jejum intermitente, quando feito com equilíbrio, dá ao corpo períodos mais longos para queimar glicose e gordura estocada, melhorando diretamente a sensibilidade à insulina e estabilizando a glicemia após as refeições. Evitar calorias líquidas escondidas em refrigerantes, sucos adoçados e até excesso de laticínios é outro passo essencial para frear o acúmulo de gordura visceral. Quando a alimentação equilibrada é combinada com atividade física, os resultados são potencializados. Exercícios aeróbicos, como caminhada acelerada, ciclismo ou natação, ajudam a reduzir a gordura visceral, além de fortalecer o coração, baixar a pressão arterial e aliviar a carga dos rins. O treino de resistência, ao aumentar a massa muscular, acelera o metabolismo e melhora a utilização da glicose a longo prazo, protegendo os nervos contra os danos silenciosos provocados pelo excesso de açúcar. O efeito prático é impressionante. 2 pessoas com o mesmo peso podem ter destinos metabólicos completamente diferentes se apenas uma delas reduzir alguns centímetros na cintura. Nesse detalhe aparentemente pequeno, está escondida a diferença entre um corpo que caminha para a doença e outro que encontra o caminho da recuperação. Essa mudança aparentemente pequena, perder alguns quilos ou reduzir alguns centímetros de cintura, gera um impacto poderoso. Estabiliza a glicemia em jejum, diminui os picos após as refeições, reduz a carga de insulina sobre o pâncreas e ainda derruba a inflamação que acelera o risco de doenças cardiovasculares. O segredo está em transformar hábitos diários em aliados da saúde. Comer devagar, evitar beliscar à noite e priorizar alimentos inteiros e ricos em nutrientes acelera a perda da gordura abdominal. Cortar carboidratos refinados e bebidas açucaradas mantém o açúcar no sangue sob controle e impede que a resistência à insulina avance. Medir o progresso pela circunferência da cintura, em vez do peso na balança, ajuda a manter a consistência e evita frustrações. É preciso lembrar, a gordura visceral é o inimigo oculto, agindo em silêncio enquanto abre caminho para complicações metabólicas graves. Cada grama perdida, cada centímetro reduzido na cintura, representa uma vitória concreta. Aos poucos, o corpo se torna mais eficiente, mais sensível à insulina e capaz de retomar o controle natural da glicemia, protegendo o coração, rins, fígado e sistema nervoso. O quarto método é cuidar do sono e do estresse. Quantas vezes você já ficou acordado até tarde rolando o celular e no dia seguinte acordou cansado, com vontade de comer doce ou sentindo o corpo pesado? Isso não é apenas fadiga, é a resistência à insulina se intensificando durante a noite em claro. O sono ruim e o estresse crônico são sabotadores invisíveis do metabolismo, elevando o açúcar no sangue e agravando a resistência à insulina. Pesquisas mostram que dormir menos de 6 horas por noite pode aumentar em até 40% os marcadores desse problema, fazendo seu corpo reagir como o de um pré-diabético depois de apenas uma noite mal dormida. O mecanismo é cruel. Quando o estresse dispara, o corpo libera cortisol e adrenalina em excesso. Esse cortisol elevado obriga o fígado a despejar glicose constantemente na corrente sanguínea, elevando a glicemia em jejum e provocando picos descontrolados após as refeições. O resultado é um pâncreas sobrecarregado, pressão alta e maior risco de danos no coração, nos rins e nos nervos. Ou seja, estresse não é só um problema emocional, é um ataque metabólico silencioso. Já o sono é muito mais do que descanso. É o grande reset metabólico do organismo. A melatonina, hormônio regulador do sono, também influencia diretamente a sensibilidade à insulina. Quando o corpo segue seu ritmo natural, essa substância ajuda as células a responder melhor à insulina, equilibrando a glicemia em jejum e suavizando os picos após as refeições. Mas basta uma rotina bagunçada, noites em claro, café em excesso ou telas iluminando o rosto antes de dormir, para que a melatonina seja inibida e o corpo entre em estado de estresse glicêmico. Curiosamente, até mesmo uma única noite de sono ruim já é suficiente para deixar músculos e fígado agindo como se fossem resistentes à insulina no dia seguinte.
A solução começa com disciplina. Manter horários fixos para dormir e acordar ensina o corpo a regular seu ciclo natural, fortalecendo a produção de melatonina e protegendo o metabolismo. Preparar o ambiente certo também faz diferença. Quarto escuro, silencioso e fresco sinaliza ao organismo que é hora de descansar. Desligar telas e evitar luzes fortes pelo menos meia hora antes de deitar é essencial, já que a luz azul engana o cérebro, faz acreditar que ainda é dia e bloqueia a liberação de melatonina. O sono profundo e reparador não é luxo. É um dos pilares da reversão da resistência à insulina e, junto com o manejo do estresse, transforma-se em uma das armas mais poderosas para retomar a saúde e evitar complicações silenciosas. Gerenciar o estresse é tão crucial quanto dormir bem. Práticas simples como meditação, exercícios de respiração profunda ou até uma caminhada curta reduzem o cortisol, controlam a liberação de glicose pelo fígado e evitam os picos de açúcar no sangue. Incorporar esses pequenos rituais antes das refeições ou na hora de dormir impede que o estresse crônico destrua lentamente a saúde metabólica. Em poucas semanas, é possível notar ganhos concretos: maior sensibilidade à insulina, glicemia de jejum mais baixa e níveis pós-refeição muito mais estáveis. O impacto positivo se espalha por todo o corpo. Dormir bem regula a pressão arterial, alivia a carga sobre o coração e reduz marcadores inflamatórios que ameaçam rins e nervos. Já o estresse e o sono precário provocam disfunções no sistema nervoso autônomo, aquele que controla funções vitais sem que a gente perceba. Ao inverter esses hábitos, o organismo ganha força em 3 frentes ao mesmo tempo: metabolismo, coração e sistema nervoso. E o segredo está na consistência. Uma meditação de 10 minutos à noite, algumas respirações profundas antes das refeições ou um ritual fixo de sono são atitudes pequenas, mas que, acumuladas dia após dia, achatam os picos de glicemia, fortalecem a sensibilidade à insulina e protegem órgãos fundamentais como pâncreas, coração, rins e nervos. Durante o sono, o corpo não apenas descansa, ele se repara, elimina toxinas e reorganiza os hormônios. Não é apenas repouso, é um verdadeiro impulsionador metabólico comprovado pela ciência, capaz de lutar diretamente contra a resistência à insulina. O quinto método é a suplementação inteligente. Micronutrientes. Muitas vezes são a chave oculta para reverter a resistência à insulina e controlar os picos de glicemia. Sem eles, o corpo não consegue processar a glicose de forma eficiente e deficiências silenciosas minam todo o esforço feito com dieta e exercício. O magnésio é um desses nutrientes fundamentais. Ele melhora a sinalização dos receptores de insulina, fazendo com que as células respondam melhor e reduzindo tanto a glicemia em jejum quanto os picos pós-refeição. O mais alarmante é que até metade das pessoas com diabetes tem deficiência de magnésio, o que piora a sensibilidade à insulina e aumenta o desgaste do pâncreas, do coração, dos rins e dos nervos. Outro mineral poderoso é o cromo. Ele ajuda a insulina a se ligar às células, permitindo que a glicose entre nos músculos e tecidos de forma mais eficiente. A falta de cromo intensifica os picos pós-refeição, aumenta a glicemia de jejum e prolonga a hiperinsulinemia, forçando o pâncreas a trabalhar em excesso. Incluir alimentos ricos nesse mineral, como brócolis, nozes e grãos integrais, ou até suplementos orientados por especialistas, pode melhorar significativamente a captação da glicose e reforçar a sensibilidade à insulina. A vitamina D também merece destaque. Sua deficiência é extremamente comum e está diretamente ligada ao aumento da resistência à insulina. Níveis adequados ajudam a regular a produção de insulina e a eficiência dos receptores, estabilizando a glicemia em jejum e melhorando o uso da glicose pelo fígado e músculos. Além disso, protegem coração, rins e nervos, já que a falta dessa vitamina favorece inflamações e desgaste vascular. Um simples exame de sangue detecta a deficiência, e a suplementação guiada corrige rapidamente o problema, potencializando os efeitos da alimentação. Por fim, os ácidos graxos ômega 3, encontrados em peixes gordurosos, sementes de linhaça e chia, são verdadeiros aliados.
Eles combatem a inflamação crônica, uma das maiores causas da resistência à insulina. A inflamação constante não só piora os picos de glicose, como danifica órgãos ao longo do tempo. Já os ômega 3 aumentam a captação de glicose pelos músculos e pelo fígado, proporcionando um controle glicêmico mais suave e, ao mesmo tempo, protegendo o coração, rins e nervos contra os danos silenciosos da glicose alta. Assim, com suplementação correta e supervisionada, o corpo ganha mais um escudo poderoso contra a resistência à insulina e suas consequências devastadoras. Suplementos bem fundamentados pela ciência funcionam como reforços, não como substitutos da alimentação. A berberina, por exemplo, já foi comprovada em estudos clínicos como capaz de reduzir a glicemia de jejum em até 20%. Seu efeito se assemelha ao de medicamentos como a metformina, aumenta a sensibilidade à insulina, diminui a produção de glicose pelo fígado e suaviza os picos após as refeições. Outro aliado poderoso é o ácido alfa-lipoico, um antioxidante que combate o estresse oxidativo nas células, melhora a função dos nervos e facilita a entrada da glicose nos músculos. O caminho mais seguro, no entanto, é sempre começar pela comida. Priorizar castanhas e folhas verdes ricas em magnésio, vegetais com cromo, vitamina D vinda do sol ou de alimentos fortificados e fontes naturais de ômega 3, como peixes e sementes, fortalece o organismo de dentro para fora. Os suplementos devem entrar como apoio estratégico quando a dieta sozinha não for suficiente. E nunca sem acompanhamento médico, já que alguns podem interagir com remédios para diabetes ou sobrecarregar os rins. Pequenos ajustes consistentes na ingestão de micronutrientes se somam ao longo do tempo. Corrigir deficiências e adicionar suplementos direcionados melhora a eficiência dos receptores de insulina, reduz picos glicêmicos, estabiliza a glicemia em jejum e alivia a carga do pâncreas. Os benefícios se estendem ao coração, aos rins e ao sistema nervoso, diminuindo o risco de complicações a longo prazo e reforçando a capacidade natural do corpo de lidar com a glicose de forma saudável. Quando se unem os hábitos certos, os resultados não apenas aparecem, eles se multiplicam. Uma refeição pobre em carboidratos refinados e rica em fibras, seguida de uma caminhada de 10 minutos e de uma noite com pelo menos 7 horas de sono de qualidade, cria um efeito cascata poderoso sobre a glicemia, a sensibilidade à insulina e a saúde dos órgãos. É essa integração prática que transforma a teoria em resultados palpáveis. Um fluxo diário simples pode mudar completamente o metabolismo. Começar o dia com um café da manhã rico em proteínas e fibras ajuda a estabilizar a glicemia e evita os picos precoces. Caminhar por 10 minutos após cada refeição ativa os transportadores musculares de glicose, GLUT4, puxando o açúcar para dentro das células e suavizando os aumentos pós-refeição. À noite, manter um horário fixo de sono fortalece os receptores de insulina, permitindo que fígado e pâncreas se recuperem enquanto a glicemia de jejum se mantém estável. Até mesmo a hidratação entra nesse jogo silencioso. Beber água antes das refeições auxilia os rins a eliminar o excesso de glicose, enquanto manter níveis adequados de magnésio, cromo e potássio amplia a resposta celular, estabiliza os níveis de açúcar e protege o corpo de oscilações perigosas. O segredo está na consistência e na combinação. Cada ação reforça a outra. Refeições equilibradas estabilizam a glicemia, o movimento puxa a glicose para dentro dos músculos, o sono reorganiza os hormônios e a hidratação, junto com os minerais, melhora a resposta das células. Juntas, essas atitudes criam um ciclo virtuoso capaz de reverter a resistência à insulina, reduzir glicemias de jejum e pós-refeição e proteger órgãos vitais. E o mais importante, isso não é teoria, nem otimismo vazio. É ciência aplicada ao dia a dia, transformando escolhas simples em uma estratégia real de recuperação metabólica. A reversão é possível quando hábitos simples e direcionados são integrados ao dia a dia. Cada passo se acumula ao longo do tempo, fortalecendo pouco a pouco a sensibilidade à insulina, reduzindo os picos de glicemia e blindando o coração, rins e nervos contra os danos do açúcar em excesso. Pequenas atitudes consistentes transformam o corpo em um sistema metabolicamente resiliente, capaz de controlar a glicose de forma natural e eficaz.
E quem acha que isso é apenas teoria, se surpreende com as histórias reais de pessoas que mudaram suas vidas. Sarah, por exemplo, tinha 52 anos e convivia com o diabetes tipo 2 há mais de uma década. Ao adotar uma alimentação pobre em carboidratos refinados e rica em fibras, caminhar após as refeições, controlar o estresse e respeitar seu sono, conseguiu reduzir progressivamente sua glicemia em jejum e os picos pós-refeição. Em apenas 6 meses, seu médico reduziu a medicação e hoje sua A1C está na faixa de quem não é diabético. James viveu uma transformação semelhante. Ele apostou na perda de peso, em suplementos estratégicos e em exercícios diários. O resultado foi impressionante. Eliminou gordura visceral, recuperou a sensibilidade à insulina e permitiu que o pâncreas descansasse, algo que parecia impossível após anos de sobrecarga. E não são apenas casos isolados. Ensaios clínicos sobre remissão do diabetes mostram que até 46% dos participantes conseguem reverter a doença quando seguem de forma consistente mudanças de estilo de vida que incluem alimentação, exercícios, controle do peso, sono e correção de micronutrientes. Esses números não são frios dados estatísticos. São prova de que a resistência à insulina pode sim ser revertida e que o corpo possui uma extraordinária capacidade de recuperação quando recebe o suporte certo. A mensagem é clara: o organismo tem poder de cura, células se regeneram, caminhos danificados da insulina podem voltar a funcionar e o pâncreas pode enfim descansar. Combinar escolhas alimentares inteligentes, movimento regular, gestão do estresse, sono de qualidade e micronutrientes adequados não é apenas controlar a glicose. É atacar a raiz do problema e devolver ao corpo sua força natural. Não se trata de medidas extremas ou soluções passageiras. O segredo está em ações consistentes e direcionadas, que pouco a pouco remodelam o metabolismo. Cada hábito positivo fortalece o anterior, e ao longo de semanas e meses, o corpo se torna mais resiliente, mais eficiente e, sobretudo, mais saudável. Essa jornada é a prova de que o controle está em suas mãos. A resistência à insulina não precisa ditar seu destino. Com dedicação e os métodos corretos, é possível reverter o diabetes naturalmente, proteger os órgãos vitais e reconquistar uma vida cheia de energia e vitalidade. Recapitulando os 5 métodos comprovados para reverter a resistência à insulina e assumir o controle da glicemia. Método número 1. Uma alimentação com baixo teor de carboidratos refinados e rica em fibras, que desacelera a absorção da glicose, reduz picos pós-refeição e aumenta a sensibilidade à insulina. Método número 2. Exercícios regulares, que transformam os músculos em verdadeiras esponjas de glicose, melhorando a captação de açúcar e protegendo o coração, rins e nervos. Método número 3. A redução do peso corporal, em especial da gordura abdominal. Essa gordura visceral é altamente inflamatória, aumenta a demanda por insulina e enfraquece todo o metabolismo. Perder mesmo pequenas quantidades já reduz a inflamação, alivia o pâncreas e fortalece o corpo contra as complicações silenciosas do diabetes. Método número 4. Cuidar do sono e do estresse. Um sono profundo e reparador regula a melatonina, enquanto o manejo do estresse equilibra o cortisol. Juntos, esses fatores estabilizam a glicemia de jejum, suavizam os picos após as refeições e protegem coração, rins e sistema nervoso. Método número 5. Suplementação inteligente e correção de micronutrientes. Magnésio, cromo, vitamina D, ômega 3 e outros compostos fortalecem a sinalização dos receptores de insulina, reduzem oscilações perigosas da glicose e oferecem proteção adicional para órgãos vitais, aumentando a resiliência metabólica. O segredo está na consistência. Cada pequena ação realizada diariamente vai se somando, quebrando a resistência à insulina pouco a pouco e devolvendo ao corpo sua capacidade natural de controlar a glicose. Ao unir esses métodos em uma rotina, cria-se um ciclo de melhorias que se reforçam mutuamente, transformando não apenas os exames de sangue, mas a própria qualidade de vida. No fim, a mensagem é clara e poderosa. A reversão é possível. Não é um milagre, não é promessa vazia,
É ciência aplicada ao cotidiano. Com disciplina e escolhas inteligentes, o corpo responde, se fortalece e retoma o equilíbrio perdido. A batalha contra a resistência à insulina não se vence em um único gesto, mas em cada hábito que você cultiva, todos os dias. É essa constância que abre o caminho para proteger coração, rins e nervos, e mais do que isso, para viver com energia, saúde e vitalidade renovadas.